Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje meditamos a quinta-feira da quinta semana do tempo comum. Seguimos com a história do rei Salomão, o final de sua vida, a sua velhice. No livro dos Reis nos diz: quando Salomão ficou velho, suas mulheres desviaram o seu coração para outros deuses, e seu coração já não pertencia inteiramente ao Senhor, seu Deus, como o de seu pai Davi. Salomão prestou culto a Astarte, deusa dos Sidônios, e a Milcom, ídolo dos Amonitas. Ele fez o que desagrada ao Senhor e não lhe foi inteiramente fiel como seu pai Davi. Foi então que Salomão construiu um santuário para Camus, ídolo de Moabe, no monte que está defronte de Jerusalém, e para Milcom, ídolo dos Amonitas. Fez o mesmo para todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e ofereciam sacrifícios aos seus deuses. Então o Senhor irritou-se contra Salomão, porque o seu coração tinha se desviado do Senhor, Deus de Israel, que lhe tinha aparecido 2 vezes. Vemos neste trecho que já ouvimos alguns aspectos de Salomão. Primeira coisa, a sua velhice não continuou a sabedoria. Ele perdeu a sabedoria da velhice que havia recebido do Senhor na sua juventude. Vemos que a sedução de suas mulheres desviaram o seu coração, diz o texto. Mais uma vez, coloquemos o que é o coração. Não é somente o sentimento de Salomão, que é uma das coisas, mas desviou a sua integridade de pensamento, de intenção. Ou seja, suas decisões, seus pensamentos também estavam voltados a estes deuses. E Salomão agora se tornou um idólatra. Serve ao Senhor, Deus de Israel, mas idolatra a deuses de outras religiões, por causa do apego às suas esposas. Ora, assim ele desagradou ao Senhor? Quantos pseudo-católicos, sei que aqueles que me ouvem não são assim, mas conhecemos tantos que servem a outros deuses, estão na igreja católica, mas com pé em outras religiões. O católico é católico e basta. Como deveria de ser também Salomão, judeu e basta. Porém, não foi o que aconteceu. Ao invés de permanecer fiel ao Senhor, agora ofende ao Senhor com aquilo que faz. Tenhamos em conta, Salomão fez um pedido ao Senhor. Qual pedido? Da sabedoria. Mas esqueceu de fazer um pedido ainda maior que deveria de existir. Qual seria esse pedido? O da perseverança. Perseverar no amor e no caminho do Senhor. Salomão não pediu. E nós, muitas vezes, tampouco pedimos. Mas não coloquemos somente nos nossos irmãos que estão na igreja e com pé em outra religião.
a culpa. Olhemos também para nós. Recordemos a idolatria. São os deuses que colocamos no lugar do Senhor. E algumas vezes também nos deixamos encantar por outros deuses, pelas paixões humanas, pelo dinheiro, etc, etc, etc. Poderíamos colocar tantos nomes. Cada um sabe o que o seu coração mais busca: a saúde do corpo, a beleza, os prazeres carnais. Nós temos, assim, oferecido incenso a estes ídolos? Ou temos lutado para destronar estes ídolos do nosso ser, das nossas decisões, do nosso intelecto, das nossas escolhas? Porque daqui vai depender a nossa salvação. E veremos no evangelho que vamos escutar uma diferença. Salomão tem tudo o que o Senhor Deus lhe ofereceu e, no entanto, não lhe é fiel. Ao contrário do que vamos ouvir no evangelho. Continuemos o texto. Deus, o Senhor, então se irritou. E o que aconteceu? Deus lhe havia aparecido 2 vezes, tenhamos em conta. Deus lhe apareceu 2 vezes. Mesmo assim, não foi fiel ao Senhor. E muitas vezes nós, enquanto seres humanos, eu me coloco aqui porque também na juventude, muitas vezes pensei, ou na infância, todos nós, em algum momento pensamos, se Deus aparecesse para mim, eu seria fiel. Mentira. Mentira, a fidelidade não vem do eu ver Deus face a face. Porque Deus se revela a nós nas Escrituras, mas em especial nos sacramentos da igreja. E nós não somos fiéis. E Salomão viu a Deus 2 vezes e foi infiel. E no final de sua vida virou as costas. E vai colher a consequência disso que fez. Então, com tudo aquilo que o Senhor faz por nós, nós buscamos ser fiéis a Ele, perseveramos no amor a Ele, no caminho dEle, porque se não o fizermos, não adianta colocarmos, se Deus fizesse isso, não seríamos. Não nos enganemos. Se nem Salomão, que era o grande sábio, foi, seremos nós. Sejamos fiéis nas pequenas coisas, no pouco, como diz as Escrituras. E assim Ele nos confiará mais. E lhe proibira expressamente seguir outros deuses, mas ele não obedeceu à ordem do Senhor. E o Senhor disse a Salomão: já que procedeste assim e não guardaste a minha aliança, nem as leis que te prescrevi, vou tirar-te o reino e dá-lo a um teu servo. Mas por amor de teu pai Davi, não farei durante a tua vida. É da mão de teu filho que o arrebatarei. Não te tirarei o reino todo, mas deixarei ao teu filho uma tribo, por consideração para com meu servo Davi e para com Jerusalém que escolhi. Vemos então a consequência daquilo que fizera Salomão. Por sua culpa, agora o reino será dividido. Somente uma parte das tribos permanecerá com a descendência de Davi. As outras vão se perder. Vão ser levadas depois, por causa da divisão dos servos de Salomão, vai assumir o reino do norte. E assim o que vai acontecer? Essas tribos vão ser dispersas pelo Irã e pelo Iraque. Irã, antiga Pérsia, Iraque. E ali vão se perder muitas tribos. Muitos dos filhos de Israel vão se perder. Vão deixar de ser aquele povo do Senhor. Por culpa da desobediência, da falta de aliança. É isso que tem a dizer para nós. E também nós, se formos infiéis ao Senhor, podemos perder muito daquilo que nos é precioso na nossa vida. Não porque Deus o quer, mas porque foi Ele que nos concedeu. E nós, se administramos mal a nossa vida, a fidelidade a Ele, também estas coisas deixarão de nos pertencer. Porque do mesmo jeito que lhe pertence tudo aquilo que administramos, Ele dará a um outro que administrará melhor. Assim como Jesus fala no Evangelho.
da parábola dos servos que receberam os talentos. O Salmo nos diz: lembrai-vos, ó Senhor, de mim, lembrai-vos, segundo o amor que demonstrais ao vosso povo. Pede ao Senhor que lembre de nós individualmente, de mim, segundo o seu amor para conosco. E depois faz a oração: felizes os que guardam seus preceitos e praticam a justiça a todo o tempo. Lembrai-vos, ó Senhor, de mim, lembrai-vos, pelo amor que demonstrais ao vosso povo. Então, quem é feliz? Quem guarda os preceitos do Senhor, quem se recorda deles e pratica a santidade, não somente no tempo em que os outros estão olhando, mas até mesmo no tempo em que está sozinho. Passemos ao Evangelho. Marcos nos diz: naquele tempo, Jesus saiu e foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava, mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher que tinha uma filha com um espírito impuro ouviu falar de Jesus. Foi até ele e caiu aos seus pés. A mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse: deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu: é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair. Então Jesus disse: por causa do que acabas de dizer, podes voltar para casa. O demônio já saiu de tua filha. Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vemos no Evangelho de hoje, como disse, o oposto daquilo que vimos em Salomão. Encontramos esta mulher pagã, de nação estrangeira. Jesus está naquela região. O que foi fazer ali se ele não evangelizou os povos distantes, mas confiou aos seus discípulos? Não sabemos. O que nos diz São Marcos é que não conseguiu ficar escondido. Esta mulher que ouviu falar dele nas terras estrangeiras, sabendo que estava ali, foi recorrer a ele, foi pedir a libertação de sua filha. E o que Jesus disse para ela? Deixa primeiro que os filhos fiquem saciados. Quem são os filhos? Os escolhidos, o povo de Israel. Neste caso nós, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Ora, recordemos, cachorrinhos é um insulto, mas não somente como nós compreendemos. Recordemos, cachorro, na Bíblia, porque naquele tempo assim era considerado, era um animal impuro. Por que impuro? Porque se alimentava até mesmo de cadáveres na rua e de todas as imundícies. Então não era um animal puro, não era um animal que deveria de ter tanta convivência como hoje nós temos, tanto cuidado com nossos animais de estimação. Mas esta mulher, diante disso, desanimou? Não, insiste. É verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair. Compara o povo de Israel às crianças, que deixam cair, que jogam, que desperdiçam algo. E aqui está a fé desta mulher. Ela insiste. E por causa de sua insistência, por causa da fé que ela tem, por causa de pedir não grandes milagres, mas aquilo que necessitava para viver, para sobreviver, Jesus lhe concede aquilo que pedia. E qual é a diferença com Salomão? Como dizia, ela não tinha nada. Ela não tinha fé. Ela não tinha herdado todo o arcabouço da fé, ou poderíamos dizer, todo o depósito da fé do povo de Israel. Não. Ela era uma pagã, adorava os falsos deuses, e, no entanto, o que aconteceu? Teve fé em Jesus. Insistiu, pediu, bateu insistentemente, e Jesus lhe concedeu, porque ela foi humilde, não foi soberba. Não brigou, como muitos,
Não estou dizendo aqui que uma coisa é quando nós, entre aspas, debatemos com o Senhor e sabemos que é um debate muitas vezes que nós, naquele momento, estivemos talvez fora de consciência para falar com Deus. Mas outra coisa é que sabemos que tem gente que briga com Deus ao ponto de abandonar a igreja porque Deus não lhe dá aquilo que pede. Não sejamos assim, irmão, irmã. Mas essa mulher foi humilde, insistiu e conseguiu aquilo que os filhos deixaram passar. E aqui podemos até compreender, aliás, tenhamos a compreensão, que Jesus ia realizar este milagre, não ia negar. Mas foi um ensinamento para que ela insistisse e para que nós insistamos também na oração. Não abandonemos e tomemos o cuidado, porque se nós vivermos como o povo do tempo de Jesus, que o tinha, o escutava, porém desperdiçava tudo aquilo que Jesus lhes dava e não permaneceram fiel como Salomão não foi fiel, nós podemos perder a graça do Senhor em nossas vidas. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude cada vez mais a vivermos na intimidade com o Senhor e compreendendo, vivamos profundamente tudo que nos ensina, para que assim, debaixo da sua graça, caminhemos, vivendo na santidade, na fidelidade, até o fim, onde possamos um dia chegar à glória dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias, vosso trabalho, tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.